Então não esqueça, tá? Daqui a pouquinho, mais 9h45 da noite, mais uma edição do programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Dr. Thor Dantas, médico, ex-diretor-presidente da Fundação Hospitalar do Acre. A época era superintendência, né? Hoje é presidência. Coladinho, então, no programa Roda Viva da Rede TV, a Rede Cultura, tá? Rede Cultura, TV Rio Branco, essa parceria que está dando certo. Muito bem, voltamos então com o programa Entrevista da Tarde, ao vivo aqui, recebendo o pré-candidato ao Senado pelo Agir 36, que tem como pré-candidato o David House, que é o aniversariante de hoje, está aqui com a gente. Tá aqui. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo aniversário, tá bom? Que Deus continue a abençoar você e sua família. Boa sorte. Está na maioridade política, né? Fazendo 35, que já o habilita a ser candidato ao Senado também. Exatamente, Antes ele não podia. é o mínimo, né? Você tem quantos anos? 41 atualmente. Fiz agora dia 6 Tá de julho. 6 anos além do normal, né? Do mínimo. Ô, Dimas, afinal de contas, você defende aqui na proposta 3 unidades produtivas, padrão e também as extraordinárias. Fale de cada um, então. Aí. Essa é uma discussão que é um projeto que ele faz parte de algo maior, né? A Embrapa fez um estudo junto com a Federação da Agricultura, um estudo de utilização das áreas já desmatadas no Acre, né? E o que foi que eles chegaram ao consenso? É que o Acre hoje ele tem pouco mais de 10% da sua área utilizável para agricultura e pecuária, né, do seu território, 12%, cerca de 12% desmatado, e eles fizeram um cálculo para saber o nível de produtividade dessas áreas já degradadas, e eles chegaram à informação que R$700 por ano, por cada hectare já desmatado no Acre, o volume de produção desses espaços. E também indicaram que, a partir do consórcio da pecuária com outras culturas, como o milho, o arroz, o feijão, a soja, a gente tem condição de tirar a própria madeira plantada, a floresta plantada, de sair desses R$700 e elevar essa produtividade para R$16 mil, né? Só que para isso, para o produtor, o pequeno e o médio produtor fazer isso, ele precisa de uma série de coisas. Ele precisa de assistência jurídica, ele precisa de mecanização, ele precisa de financiamento, ele precisa de ramal, né? E o projeto que você acabou de falar, ele vai ao encontro desse anseio que a população rural tem. O que a gente está querendo fazer? Transformar pequenas propriedades e médias propriedades em pequenas empresas, para que ela tenha um CNPJ, e com o CNPJ ela consegue acessar um crédito em uma instituição financeira de forma mais facilitada. Ela consegue uma série de benefícios que a pessoa física não consegue. Só que por que os produtores não fazem isso? Porque eles não têm o conhecimento e nem a assistência técnica necessária, e quem é que tem esse papel de ajudar nesse sentido é o governo. Não é? A Embrapa e a própria Federação da Agricultura também traz o dado que menos de 3% dos produtores do Acre têm acesso a algum tipo de acompanhamento técnico, seja ele para o cultivo, seja ele para a gestão do negócio. Então, como é que nós vamos transformar o Acre num estado do agronegócio ou um estado mais produtivo, movimentando essa cadeia toda, se o pequeno produtor não está tendo nem aquilo que é básico, que é o acesso a essas informações, a esses treinamentos, a essas capacitações. Então, esse programa ele quer justamente trazer isso, trazer a assistência técnica para pelo menos 80% dos nossos produtores nos próximos 6 anos. É um compromisso do nosso governo, David Howe, e do projeto do Agir. Essa é a base de qualquer coisa, né? Nós vamos transformar a maior parte dessas propriedades em pequenas empresas, capacitar os produtores e criar os planos de produção. O que acontece hoje? O governo faz o ramal de um lado, mas o produtor não estava preparado para receber aquele benefício para poder produzir naquele ano. Aí o que estava produzindo lá no outro canto também, produziu, mas não tem o ramal para escoar. Então não há um planejamento estratégico de forma organizada, de médio prazo, para que a gente consiga conciliar essas coisas. Porque o governo é fato. Não tem dinheiro para pavimentar e para abrir 12, 13 mil quilômetros de ramal todo ano. E a gente sabe que é o que tem no Acre, né? Então a gente tem que fazer uma coisa organizada, um planejamento, priorizar algumas regionais para começar esse trabalho e depois, na medida que isso for sendo ajustado, a gente vai replicando isso para outros locais, né? Só para entender. Quando a gente fala de gerar emprego no campo também, eu nasci na zona rural e eu fui de colônia, de ramal. Então só em qual região aqui? Eu morei durante quase 6 anos no ramal Oco do Mundo, lá na BR-364, 94, no quilômetro 19. Isso. Quando você fala na capacitação, você não está se referindo apenas à questão técnica, não, né? Também a gestão do negócio, é isso? A gestão do negócio, principalmente.
cuidar das finanças, né? Que é justamente aí onde esbarra, né? A baixa escolaridade dos produtores. É porque cada produtor é naturalmente um gestor também. Ele é o gestor. Se ele quiser transformar aquilo numa forma de ganhar dinheiro para ter uma renda média que a gente está defendendo, que essas unidades produtivas padrões. A gente vai deixar de chamar o cara de colonheiro para chamar o cara de empreendedor agrícola, usar um termo mais até bonito, né, de se falar também, porque acaba incentivando as pessoas. Deixar de tratar a pessoa como colonheiro para chamar o cara de empreendedor rural, mudar alguns termos que está dentro do conceito, né? Aliás, Dimas, não é só desse governo, desde o final do governo Tião Viana, criou-se um novo conceito na gestão lá do negócio, né, na área rural. Porque o Tião já tinha visto que o que havia isso no segundo mandato não ia dar muito correto, sim, não ia dar muito certo, e que já havia um desgaste do governo e ele decidiu mudar a política, né? Exatamente. Eu acho que aí o governo pegou e só que não deu mais tempo para fazer, porque já era no final do segundo mandato, acabou que... Mas a própria Frente Popular agora também vai ter que fazer esse debate com a gente, né? Nesse particular, ele acabou perdendo 4 anos, né? Porque acabou perdendo 2 mandatos, né? Porque ele poderia ter tomado essa decisão lá no começo, né? Não dava mais para sustentar o Estado só com a política e o modelo de florestania extremamente desgastado e que não estava mais atendendo os anseios da população. Como é que é o gestor nota 10? Bom, eu sou gerente de projeto, né? Tenho uma pós-graduação nessa área e eu acho que qualquer pessoa que vai gerenciar projeto no governo, ele tem que ter um mínimo de capacidade técnica, né? Hoje, o que acontece? Hoje não só hoje, mas como em governos passados, inclusive governos que eu fiz parte, eu estive na campanha, eu sou legal, sou do deputado tal, o cara vai lá, me nomeia lá e me bota para coordenar um projeto, sem ter a capacidade, sem saber sequer definir o que é um projeto. Se você chegar na maioria dos gestores hoje que estão nesse governo e em governos anteriores, que eu estou fazendo uma crítica geral, inclusive a mim, e perguntar para ele definir o que é um projeto, o cara não vai saber definir. E ele está lá cuidando de recurso público, né, fazendo a gestão de algo que ele sequer tem a capacidade mínima, simplesmente por questões políticas. Sim. Então, no nosso governo, a nossa política é que todas as pessoas que vão gerenciar o projeto tenham que passar necessariamente ou por uma formação técnica, pelo menos técnica, né, na área de gerenciamento de projeto. Porque a falta de capacidade, o que implica? Retrabalho, gastos de dinheiro à toa, baixa eficácia, baixa eficiência, pouca efetividade política e social, e é o que a gente mais vê no governo. Ineficiência na prestação de serviço, não é porque o cara quer, porque às vezes tem vontade, mas não tem a capacidade técnica e o Estado está pecando muito em não fazer isso. Na proposta 10 você defende o Acre mais Tec. É o Acre tecnológico, é isso? A gente tem, além dessas políticas que eu te falei, da gente trabalhar com a educação empreendedora a partir do 5º ano até o 3º ano, e do jovem já sai de lá com a empresa montada, ampliando as possibilidades e os horizontes. A gente tem algumas profissões que são muito demandadas pelo mercado e que elas independem do nosso posicionamento geográfico. Eu estou falando da área de desenvolvimento de site, de aplicativos, da área de gestão de tráfego, profissões ligadas às novas tecnologias, porque esse é o nosso problema é de posicionamento geográfico, né, para a economia tradicional. Para a economia tecnológica, posicionamento geográfico não tem importância. Concorda comigo? Desde que a gente tenha acesso à internet, tem pessoas prestando serviço para o outro lado do mundo. E eu acho que, dada essa nossa realidade posta, a gente tem que focar nisso também. E aí tem uma outra política que dialoga com isso, que é a proposta da universidade digital. A gente quer criar uma universidade, não nos formatos tradicionais, justamente para a gente trabalhar esses cursos ligados a tecnologias, né? E aí essa universidade vai abrir vagas para qualquer pessoa, qualquer criança que queira acessar o nível superior, independente de ter dinheiro ou não, vai ser uma universidade pública, custeada com recurso público, mas ela não vai ser física, ela vai ser no formato digital para cursos de nível superior, no formato online. A gente tem condições de universalizar o acesso ao ensino superior com esse projeto, e ele faz parte do nosso plano também. Ou seja, são 25 questões, vamos para a última, porque o tempo não dá mais, não vai dar mais. Você defende também apoio ao esporte. Esporte, inclusão social, esporte, participação e esporte, competição, ou seja, esporte de alto rendimento, inclusive o futebol profissional do Acre. Como vai acontecer isso na prática? A gente colocou uma proposta aí para que nos próximos 10 a 15 anos a gente tenha um clube do estado do Acre na primeira divisão do esporte nacional. Em 10 anos? 10 a 15 anos, né? Agora eu te pergunto, se a gente não colocar isso como meta e não pensar e não planejar e não definir politicamente, não vai ter nunca. Certo, né? Quando a gente olha lá para a Chape, por exemplo, que teve aquele acidente trágico lá, infelizmente, mas a Chape, quando chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, eles fizeram um planejamento de médio prazo. Aí lá você tinha todas as forças políticas, todo mundo trabalhando nesse sentido, e um vasto investimento nas categorias de base. Você tem razão, se houver boa... Eu acho que antes de 10 anos é possível acontecer. Eu estou colocando uma meta de médio prazo. Se em 10 anos
antes da gente chegar nessa condição, agora o que a gente tem que fazer? Todo bairro do estado do Acre tem que ter uma escolinha de futebol, com um profissional de educação física lá, não só jogando uma bola lá, para o moleque ficar correndo atrás, não só construindo uma quadra e deixando lá jogada, mas para ensinar a parte técnica, os fundamentos, a orientação básica. Agora tu imagina todo o bairro do nosso estado, de todas as comunidades, com uma escolinha de futebol. Custa quanto isso, gente? Custa nada. Com a criatividade que nós temos dessa molecada aí? Porque ainda vamos incluir o pessoal nas atividades esportivas, educacionais. O futebol ensina vários princípios para a vida. E a gente quer envolver a iniciativa privada também nesse negócio e construir esse projeto pactuado com todo mundo, não só para o futebol, mas eu estou colocando o futebol como exemplo. Né? A gente achava lá no passado que construir um estádio ia revolucionar o futebol do Acre, e isso não aconteceu. Por quê? Porque o futebol depende de gente, né? E depende de formação e de base. E eu acho que tem alguns clubes que fazem esse trabalho de categoria de base precariamente. Se o Estado definir isso, dá para colocar um orçamento maior. Inclusive, eu fiz uma proposta lá para defender de retirar pelo menos 1 milhão. Aí o pessoal da comunicação não vai achar legal. O governo está gastando 10 milhões com mídia. Tira só 1 milhãozinho para a gente investir em escolinha de futebol. Vai dar para criar pelo menos umas 1.000 escolinhas. Certamente. Daqui a 5, 6, 7, 10 anos, a gente vai ter muitos craques surgindo aqui no nosso futebol. Certamente. E a gente conseguindo construir uma política. Mas eu defendo não só o futebol. Né? O meu sonho era que em todo o bairro nós tivéssemos uma quadrilha junina, né, uma escolinha de vôlei, um grupo de teatro, né, um grupo de capoeira, uma fanfarra. Né? Aliás, o pessoal que gosta de quadrilha junina demonstrou força nesse final de semana. Demonstrou, mas só que o festival caiu de produção pra caramba. Tem a pandemia também. Isso. Mas eu acho que esses movimentos culturais de base, comunitários, ligados ao esporte, ligados à cultura, ligados à educação, eles podem fazer com que, inclusive, a gente implique nos indicadores de violência que estão altíssimos, porque os nossos bairros, infelizmente, estão abandonados. Outro dia eu fiz um vídeo falando do Centro da Juventude, que era um espaço de referência que eu fui lá, o mato estava cobrindo. Agora o governador mandou dar uma reformada lá. Só que são 8 no estado. A gente poderia ter centenas desses espaços de referência para a nossa juventude. Ou seja, se a gente não investir agora, nós vamos ter que construir presídios lá na frente, né? É melhor investir agora, né? Então, assim, a gente está pensando em política de curto, de médio e de longo prazo. Eu acho que quem pretende governar um estado tem que ter essa visão de futuro, essa visão estratégica, e tem que integrar ela e discutir ela com a sociedade, com as instituições e principalmente com a classe política. Rapidinho, Márcio, antes de encerrar, dá para a gente mostrar aqui a manchete do jornal do portal orriobranco.net. Secretário de Fazenda afirma que o impacto da redução do ICMS pode ser menor que o previsto. Ele explica porque pode ser em função do consumo, vai aumentar o consumo não só dos derivados de petróleo, mas também de outros produtos. Você acredita que pode acontecer isso também? Perfeitamente. Inclusive, nós fomos os primeiros a defender a redução do ICMS dos combustíveis. Por quê? Porque há 1 ano e meio atrás, o governador do Mato Grosso já estava fazendo isso, reduzindo para 17%. Né? Legal. E, na medida que o cara economiza no combustível, ele não vai guardar esse dinheiro dentro do colchão, que nem fazia antigamente, ele vai gastar com outros produtos. Legal. Aí o Estado economiza de um lado, cria condições melhores para os profissionais que usam combustível trabalharem, faz as pessoas se locomoverem e as pessoas vão gastar no outro canto. O Estado nunca vai perder. Legal. Né? Então, eu queria só aproveitar, Muniz, para convidar a população, sexta-feira, na próxima sexta, nós do AG estaremos fazendo a nossa convenção lá no Clube dos Bombeiros, a partir das 18 horas. Então, eu queria convidar toda a população, é um evento aberto ao público, para vocês nos conhecerem um pouquinho mais. Queria parabenizar o meu pré-candidato a governador, mandar um abraço para o meu filho, o Luiz, né, não vai me pegar. Qual a idade dele? Ele tem 10. 10 anos. Assiste os programas, gosta de política. Obrigado, já Luiz. está pegando a mãe do pai. Né? Mas é isso. Foi um prazer. Sucesso. Igualmente. Aí. Em breve você vai voltar no outro programa ali. Estou esperando aí, Narciso, para a gente bater um papo. Esmiuçar outras propostas aí, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. E nos acompanhe nas redes sociais. Dimas Sanders e o David Hall, que é o nosso pré-candidato a governador. Sucesso. Foi um prazer, tá bom? Muito obrigado também ao secretário de Fazenda, doutor Marísio Freitas, pela entrevista que nos concedeu na manhã de sábado, no programa Sintonia 1400, na Difusora Criando, em que você vê com exclusividade aqui no portal orriobranco.net sobre a redução do ICMS. 13 horas e 3 minutos, a gente volta amanhã, se Deus quiser, 14 e 3. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa. Tenham todos uma ótima tarde e uma excelente semana. Muito obrigado.